Thaís Show, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no NETV, primeira edição. Pãozinho, ele engorda mesmo, é isso? Então, Ronan, o que vai determinar se vai engordar ou não é a quantidade do pãozinho que você vai comer e o recheio que você vai colocar nesse pãozinho. Não é o pão em si que vai engordar. Mas existe diferença de pães? Ou seja, aquele que engorda menos ou aquele que é melhor comer? Então, a gente tem os pães integrais e tem aqueles pães que são feitos com a farinha de trigo refinada. Esses pães integrais, eles são ricos em fibras, exatamente, esses pães aqui. Então, esses ricos em fibras, eles vão demorar mais para ser digeridos, então dão uma sensação de saciedade por mais tempo. Ou seja, se a gente comer uma fatia desse pão aqui, a gente sente que está mais cheio e não vai querer comer outro. Exatamente, a pessoa fica satisfeita por mais tempo, né? E também ajuda no trânsito intestinal. Então, por conta desses fatores, ele acaba ajudando no emagrecimento e se torna mais saudável que o pão branco. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó, Thaís, o que é isso aqui? Isso aqui é um pão francês, aí. Esse que é o vilão ou não é o vilão, Thaís? Como é que é? Então, é aquela questão, não é que esse pãozinho ele vá ser o vilão, é mais a questão da quantidade mesmo. Apesar de que a gente deve no dia a dia dar preferência para as versões integrais. Esporadicamente a gente pode estar consumindo o pão francês sim, tomando cuidado com o recheio que a gente vai estar colocando nesse pão. Thaís, ó, esse pão francês aqui, a gente está vendo que tem um bonito miolo aqui, viu? Miolo, aliás... Olha só que bacana, dá até vontade, água na boca, eu não almocei ainda. É recomendável tirar o miolo ou não? Porque tem algumas pessoas que tiram. Por quê? Isso, depende. Aí vai depender realmente da necessidade, da intenção daquele paciente. Se ele tiver com o objetivo de estar emagrecendo, dependendo da necessidade nutricional dele, a gente pode estar retirando sim o miolo. Se ele não aceitar o pão integral, porque o ideal seria realmente estar substituindo. Integral. Agora o pão. A gente está com um pãozinho aqui e tal, mas... O pão ainda vem a manteiga, vem o presunto, vem o queijo, enfim, isso aí é um problema também? Isso, é como eu falei, o recheio, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, se você tem um pãozinho um pãozinho francês, ele tem aproximadamente 135 calorias. Se você coloca a manteiga, ele já pula para 226. Então, você vê o problema, né? Você fica com a gente mais um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para trazer outras informações, Márcio, sobre o pão nosso de cada dia, que tem que ter cuidado, viu? Muito cuidado. Dicas para manter a dieta, né? No NETV de hoje a gente fala como escolher o pão certo para cada pessoa. Ronan Tadinho está ao vivo numa padaria. Ronan, é o seguinte, existe um pão ideal para quem está de dieta? Pois é, Márcio, a gente está vendo aqui que existem vários tipos de pães, né? Pão, olha lá, esse pão que a nossa nutricionista já explicou que é melhor você consumir. Como é que é o nome daquele pão lá mesmo, Thaís? Pão integral. O pão integral. Tem o pão doce aqui também, que a gente vai falar já, o pão francês, enfim. Thaís, o Márcio quer saber lá, existe um pão ideal para quem está fazendo dieta, específico ou não? Então, seria justamente o pão integral por conta dessa quantidade de fibras que ele tem em excesso pelaquela questão da saciedade que a gente... Quem quer manter a barriguinha no lugar então, ou permanecer a dieta, vai lá para o integral. Se mantém no integral. Então tá certo, agora eu quero falar com você que está em casa aí, que costuma comer pão doce com caldo de cana. Léo, mostra aqui, ó. Olha a tartaruguinha aí, que beleza. Thaís Show, pão doce com caldo de cana, doce. Como é que fica isso? Eu vou condenar essa combinação aí, hein, Ronan? Não é legal, não? Não, é muito açúcar. Inclusive, o pão doce a gente já não deve consumir com tanta frequência, né? Além de ser um pão com o trigo refinado, ele ainda tem o doce por cima. Então, se a gente ainda junta com a cana-de-açúcar, essa combinação aí tá bem pesada. Olha o jacaré, olha o jacaré, que coisa bonita. A criançada não resiste, os pais também devem segurar um pouquinho as crianças? Com certeza, até porque nessa fase a criança precisa realmente de alimentos mais nutritivos, por estarem numa fase de crescimento. Então esse pão aqui, ele não vai ter tanto valor nutricional para essa criança. Isa, para a gente encerrar a nossa conversa, então, dá para comer o pãozinho, dá para fazer dieta, dá para comer o pãozinho, não precisa engordar por causa disso, é só ter mesmo um cuidado, né? Exatamente, é só cuidar com a quantidade, juntar não só o pão, mas ver também uma alimentação que seja equilibrada, né, com muitas frutas, verduras e o conjunto todo equilibrado é que vai fazer o resultado. Tá bom, Thaís Show, nutricionista, obrigado pela sua participação. Vou me lembrar de você na hora do café, mais tarde de manhã também, tá bom, Márcio? Segue daí.